Seja muito bem-vindo ao Semente da Fé, o seu espaço diário de encontro com a Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre a missão que nos foi confiada por Jesus ressuscitado, anunciar o Evangelho a toda criatura. Uma passagem do Evangelho de São Marcos que nos impulsiona a sermos testemunhas da ressurreição. Abra o seu coração, porque a palavra de hoje quer te enviar em missão. A leitura bíblica de hoje está em Marcos 16, versículos do 9 ao 15, e diz assim: Tendo ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado com ele, que estavam tristes e chorando. Eles, ouvindo que Jesus vivia e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se sob outra forma a 2 deles que iam para o campo. Eles também voltaram para contar aos outros, mas também a eles não acreditaram. Por fim, apareceu aos 11 enquanto estavam à mesa e repreendeu a incredulidade e a dureza de coração deles, porque não acreditaram nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Essa passagem nos revela o coração de uma missão divina, que começou com a ressurreição e se estende até hoje, alcançando cada um de nós. Quando Jesus aparece a Maria Madalena, ela se torna a primeira missionária da ressurreição. Uma mulher considerada frágil e desacreditada por muitos, é escolhida para levar a notícia mais poderosa da história. Mas, mesmo diante do seu testemunho, os discípulos não acreditam. E a incredulidade não é isolada. Ela se repete nos 2 discípulos a caminho do campo. Se repete na sala onde os 11 estavam reunidos. A tristeza, o medo, as decepções humanas, tudo isso ofusca a fé. Mas Jesus não desiste. Ele vai ao encontro de cada um. Ele insiste, ele aparece, ele toca os corações. E é aí que vem a grande virada. Jesus repreende a incredulidade, não para condenar, mas para despertar. Ele sabia que aquela fé adormecida precisava ser sacudida, reanimada, porque a missão que viria a seguir era grande demais para ser vivida com um coração pequeno. Jesus então declara o envio: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Não foi um convite, foi um envio, um chamado que transforma discípulos inseguros em apóstolos destemidos. Homens e mulheres comuns, frágeis, limitados, mas cheios do Espírito Santo, capacitados pela fé em Cristo. E esse envio não ficou lá no passado. Ele alcança a mim e a você. Você já parou para pensar que Jesus conta com você? Sim, com as suas fragilidades, com os seus medos, com as suas dúvidas. Ele quer usar exatamente você para continuar anunciando que Ele está vivo. Quantas vezes temos medo de falar de Deus? De nos posicionar como cristãos? De mostrar ao mundo que acreditamos em algo maior? Às vezes preferimos o silêncio, o esconderijo, a zona de conforto. Mas o Evangelho de hoje nos confronta com um chamado inadiável. É tempo de anunciar. E anunciar não é só com palavras bonitas ou pregações. É com atitudes. É com gestos simples. Um abraço que consola, uma escuta atenta, uma palavra que encoraja. É quando você perdoa, mesmo quando é difícil. É quando você acolhe a verdade, mesmo que isso custe algo. É quando você vive de tal forma que as pessoas olham para você e enxergam Jesus. O mundo de hoje precisa desesperadamente de esperança. As pessoas estão cansadas de mentiras, de violências,
de superficialidades. Elas precisam de luz, e essa luz está em você quando você decide viver o Evangelho com verdade. Não espere ser perfeito para começar. Maria Madalena tinha um passado marcado por dores, mas foi a primeira anunciadora. Os discípulos estavam cheios de medo, mas se tornaram colunas de fé. A fé não exige perfeição, exige entrega. Agora eu te pergunto, o que você tem feito com a mensagem da ressurreição? Ela está viva dentro de você? Você tem levado essa luz aos outros ou tem escondido sua fé por medo ou vergonha? Deus está te chamando hoje, não amanhã, não quando tudo estiver certo. Hoje, aqui, agora, porque o mundo precisa da sua luz. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e glorioso, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando duvidamos. Desperta em nosso coração a fé viva, corajosa, que transforma e anuncia. Capacita-nos para sermos missionários do teu amor, mesmo nas pequenas coisas. Que possamos viver de tal forma que a nossa vida fale de ti, mesmo quando nossos lábios se calarem. Dá-nos olhos para ver quem precisa de esperança, mãos para servir com humildade e um coração que ama como o teu. Envia-nos, Senhor, e que sejamos dignos da missão que nos confiastes. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se aqui no canal Semente da Fé. Deixe nos comentários, eu digo sim à missão, e vamos espalhar essa corrente de fé, esperança e amor. Que o Senhor te fortaleça, te guie e te use como instrumento de paz. E até o nosso próximo encontro com a palavra.